Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, finalmente a espera acabou. Andor acaba de estrear no Disney Plus. A mais nova série de Star Wars começou logo com 3 episódios. Mas e aí, será que começou com o pé direito? Vem comigo para nossa crítica e análise dos episódios 1, 2 e 3 de Andor. Lembrando que esse vídeo terá muitos spoilers, então daqui pra frente é por sua conta e risco. Bom, logo de cara a gente vê que essa série não será como a gente está acostumado em Star Wars. De fato, Andor vai ser uma série mais adulta, com uma trama de espionagem e com personagens moralmente dúbios. O primeiro episódio já começa mostrando muito bem isso. Em apenas alguns minutos, a gente já vê o protagonista entrando em um, como que eu posso dizer, cabaré, estabelecimento de entretenimento adulto. E logo depois, ele acaba matando 2 policiais a sangue frio. Lembrando que esse é o mocinho da série, e é pra ele que nós devemos torcer, enquanto o vilão da série é um policial que não quer descansar enquanto não encontrar aquele que assassinou 2 de seus colegas. Quando eu vi essa cena eu falei: Damn! Andor, você tinha minha curiosidade, mas agora você tem a minha atenção. Essa subversão de papéis é muito legal porque ela meio que cria uma dívida moral do Andor com o espectador. A gente sabe que a gente tem que torcer pra ele, mesmo que moralmente ele ainda não mereça. Assim como a gente sabe que a gente tem que torcer contra o inspetor, mesmo ele ainda não tendo feito nada de tão terrível assim. Obviamente, ao decorrer da série, esses papéis vão acabar se invertendo, mas é interessante começar assim para mostrar justamente um dos maiores pontos da série. Não existe apenas o bem e o mal, o mocinho e o vilão, o preto e o branco. Existe todo um espectro entre eles, uma área cinzenta onde pessoas acabam fazendo coisas erradas simplesmente para sobreviver. E aqui fica claro que o primeiro guarda que o Andor matou acabou sendo um acidente, mas o segundo não. Mesmo com ele ajoelhado e implorando pela sua vida, Cassian acabou apertando o gatilho. Ele hesitou, é verdade, algo que ele não fez em Rogue One, onde ele matou seu companheiro sem pensar 2 vezes para salvar sua própria pele e que seu segredo não fosse vazado. Então, pelo visto, ao longo da série, Cassian vai acabar ficando cada vez mais calejado nesse sentido. Outro aspecto que comprova que a série tem uma pegada mais adulta é a cena envolvendo a Bix e o Tim, que para os padrões de Star Wars acaba sendo bem picante. Isso prova que Star Wars não precisa necessariamente ter sempre um tom aventuresco e mais leve para ser interessante e até mesmo bom, assim como também não precisa ser sombrio e realista demais. Eu acho que Andor vai mostrar que é possível ousar um pouco mais e apostar em diferentes gêneros para futuras produções. Antes do lançamento da série, Tony Gilroy já havia comentado que Andor seria uma história de espionagem em primeiro lugar, guiada pelos personagens e suas motivações, mas que teria a roupagem de Star Wars. E foi exatamente isso que eu senti assistindo aos episódios. Vale lembrar que Gilroy foi o responsável pelos roteiros da trilogia Bourne, que redefiniu o gênero de ação e espionagem no começo dos anos 2000. A gente consegue sentir bem essa influência dele nos diálogos dos personagens, mas principalmente em suas interações. Aliás, o elenco da série foi outra grande surpresa. Diego Luna entrega um Cassian Andor mais abatido, mais sisudo, que carrega dentro de si um desprezo tão grande pelo Império que acaba cavando a ele uma vaga na insurgente Aliança Rebelde. Temos também Fiona Shaw, que viveu a intragável tia Petúnia em Harry Potter, mas que aqui interpreta a mãe adotiva de Cassian, ou devo dizer, Caça. Além, é claro, de Stellan Skarsgård, que dispensa qualquer tipo de apresentação. E também temos a Adria Arjona, que mandou muito bem dando a vida a Bix, e eu tô louco pra ver o que essa personagem ainda vai aprontar. Mas de longe, pra mim, o personagem que mais me surpreendeu foi o B2MO, um droidezinho gago interpretado pelo Dave Chapman. Sei lá, ele tem uma vibe meio Wall-E da Pixar com o Marvin do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que simplesmente me ganhou, eu curti demais ele. Enfim, a decisão de soltar os 3 primeiros episódios de uma vez foi muito acertada, já que eles funcionam como um arco narrativo bem fechadinho e introdutório, tendo um começo, meio e fim bem definidos e nos apresentando de maneira extremamente competente os personagens, suas motivações
e construindo a base para os caminhos que a trama irá seguir. Ao meu ver, existem 3 fios condutores para serem trabalhados daqui para frente. O primeiro é a busca de Cassian por sua irmã. Isso é obviamente o grande objetivo dele e eu acho que podemos ter algumas oportunidades para surpresas nesse território. De repente, com Cassian encontrando sua irmã, porém ela pode estar servindo ao Império, quem sabe mesmo até se unindo ao Inspetor Cyril ou algo do tipo. Eu acho que aí poderia ter uma dinâmica bem interessante. Falando nele, o segundo fio condutor seria essa caça aí de gato e rato entre os dois. Eu acho que o personagem do Inspetor ainda vai crescer muito na série. Nós vemos que ele é um cara ambicioso e obstinado, porém ainda é completamente inexperiente. Acho que ao longo da temporada ele vai conseguir se tornar um grande obstáculo no caminho do Cassian. E por fim, claro, temos o nascimento da rebelião, mostrando como exatamente esse grupo conseguiu se mobilizar e se organizar para combater o regime imperial. Vale lembrar que teremos a aparição de 2 personagens conhecidos, Mon Mothma e Saw Gerrera, mas sua presença aqui passa longe de ser um fanservice ou apenas uma piscadinha para os fãs. Ambos são figuras centrais para a rebelião, servindo até como filosofias meio que antagônicas dentro de uma mesma facção, o que pode gerar bastante oportunidade para conflitos internos. Eu confesso que depois de assistir os 3 primeiros episódios, eu senti um alívio duplo. Primeiro, pelo simples fato da série ser extremamente bem feita e ter conseguido me cativar e fazer com que eu ficasse ansioso para ver o que ainda está por vir. Mas principalmente eu fiquei aliviado por ela estar focando em uma história mais pessoal, sem muitas preocupações em ficar amarrando tudo e explicando a origem de personagem e tal. O próprio roteiro também me surpreendeu bastante, com diálogos intrigantes e sem serem tão literais, que é algo que vira e mexe acaba acontecendo bastante em Star Wars. E se você tá curtindo esse nosso vídeo de análise, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se você quer ver as próximas análises de Endor, se inscreve no canal porque tem muita coisa boa vindo aí. Em relação aos aspectos mais técnicos da série, eles estão de parabéns. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade dos efeitos especiais nesses episódios, tanto os efeitos práticos como objetos, criaturas, cenários, quanto a computação gráfica. Não tem um segundo que você olha para a tela e se sente distraído por algum efeito mais ou menos, ou algum aspecto visual que te tira da cena. Pelo contrário, tá tudo tão bem feito que isso te ajuda a focar ainda mais na história e ficar imerso no que está sendo dito e feito. Além disso, a trilha sonora foi algo que me chamou muito a atenção. Ela foi composta por Nicholas Britell, que arrebentou na série Succession, e aqui consegue fazer uma coisa muito interessante. Ele mistura elementos sonoros que estão de fato acontecendo na cena com uma música da trilha sonora. Ele fez isso em 3 cenas. A primeira, ele pegando os bips e barulhinhos da antena que a Bix está mexendo. A segunda é com as marteladas que o cara tá dando naquela bigorna gigante, naquela torre. E a terceira é obviamente a cena dos batuques, que vão escalando e de repente eles param. Inclusive, essa cena é maravilhosa e é uma aula de como construir tensão e atmosfera, algo que eu sinto que acabou faltando e muito em O Livro de Boba Fett e principalmente em Obi-Wan Kenobi. Essa série consegue transitar entre diferentes climas e tons com muita facilidade, enquanto ela também consegue entregar um senso de urgência e uma tensão palpável. Mais um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui é o escopo da série. Como já havia sido divulgado antes, essa foi a primeira série de Star Wars que foi filmada em locações reais e não totalmente dentro do volume. E você consegue sentir isso quando você assiste o resultado final. O volume oferece uma infinidade de opções em termos do que pode ser projetado nas paredes, o que pode ser feito com o cenário, mas ainda existe uma limitação física em relação ao espaço que pode ser utilizado. Afinal, se trata de um estúdio circular com paredes de LED, então obviamente você acaba ficando limitado a esse espaço para a construção dos elementos físicos que os atores vão interagir na cena. Em Endor, por poderem gravar em locações externas, isso os deu mais liberdade, como por exemplo as cenas das florestas lá em Fenari. Mas claro, isso aqui considerando que Boba Fett e Obi-Wan foram filmados durante a pandemia, então faz todo sentido que a produção tivesse que ser mais contida mesmo. Isso não é uma crítica gratuita a Obi-Wan e Boba Fett não, é só um ponto aqui pra gente ver como você aliar locações reais com o volume, você consegue ter um resultado ainda melhor. De qualquer maneira, eu acho que a série é um grande acerto e um baita presente para os fãs de Star Wars. O ritmo dela pode parecer um pouquinho
pouquinho lento em termos do desenrolar da história, mas vale lembrar que os primeiros episódios de uma série geralmente são assim mesmo, porque eles têm que estabelecer e introduzir todos os conceitos, personagens e motivações. Dito isso, a temporada vai ter 12 episódios, e eu sinto que eles já conseguiram fazer essa lição de casa nos 3 primeiros, o que nos deixa mais 9 episódios para caminhar bem com a trama. E eu acho que essa série é tão legal e ela fura um pouco a bolha de Star Wars, né, essa bolha de gênero, que eu acho que até pessoas fora do fandom de Star Wars vão se interessar por essa série, principalmente fãs de ação e fãs de filmes de espionagem, um negócio mais Blade Runner ali. Mas aí galera, o que vocês acharam da estreia de Andor? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal, e se quiser ver mais vídeos de análise, se inscreva no canal. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.